Nossa, você tá doido. Puxa pra fora, rapaz. E já que deixa para pode sair para fora. Aí você pode quebrar o armário com o José Aparecido. Bom, pessoas. Faz assim, ó, faz assim. Gente. Ô, Margarete, eles só tá falando disso aí porque eu toquei no assunto da roupa da mulherada saindo da academia, tá vendo? É por isso que eu por isso. Eu posso começar aqui o negócio, mas você está atrevido. Eu posso começar aqui, nós estamos no ar no YouTube, olha só. Olá, pessoal. No YouTube. Ô, senhor, me corta o telefone do Marcos. Estamos ouvindo aqui no YouTube, tá, pessoas? Então, o próximo tema aqui, tá me irritando, deixa eu. O próximo tema aqui que nós vamos discutir sobre, o último foi exposição, né? A Bíblia fala, gente, né? A Bíblia fala que o tímido não é do reino dos céus. Na antropologia, fala, quem não chora não mama. Então, até as criações, aquele que é mais atrevido, que chora porque está com fome, ele tem mais direito de mamar. Até os cachorrinhos, o que é mais para frente, ele vai lá caçando a teta da cachorra e mama. Né? A criança que não chora, a mãe, ele está bem, ele não está com fome, está morrendo de fome, mas é tímido. Então, quem não chora não mama. Então, chore para que você tenha um espaço nessa vida. Ok? Pessoas, meninos e meninas. Vamos aqui para o próximo tema, que é a Lei 7. Faça os outros trabalharem por vocês. Essa lei aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas vamos ouvir mesmo assim, né? Vamos ser íntegros aqui e verdadeiros, pessoas. Aqui também eu gosto de interpretar assim, não dê má notícia. Infelizmente, nós vamos ter que dar uma notícia, até pela posição que nós estamos, mas não dê. Morreu fulano, não, deixa para outro falar. Porque ninguém gosta de quem dá má notícia. Você acredita nisso, pessoas? Nada que vem Joaquim, não vem Joaquim com uma notícia. Não quer nem ouvir, cara depressivo, só fala ruim, só fala mal. Não. Quer dizer, você fica uma pessoa irritante e uma pessoa que ninguém gosta de quem dá má notícia. Nós gostamos de pessoas alegres, felizes, que falam, uhul, vai! É isso que nós gostamos, porque é o ego nosso. Cala a boca, José Aparecido, e vamos para a nossa... Olha, isso aqui vai dar polêmica. Marcos, escolhe 3 aí, que eu esqueci de perguntar, eu sei que essa falação sua, eu esqueci de perguntar os 3. Tá? Você escolhe aí na hora. Gente, todo mundo presta atenção nesse título aqui e vamos a... Faça os outros trabalharem. Se prepara, que eu vou te ensinar mais de 4.000 palavras em italiano. Propaganda, que bacana, eu mereço. Primeiro, quando uma palavra termina em... propaganda... Por você. Mas sempre leve o crédito no jogo do poder. Não vence quem mais se esforça, vence quem melhor se posiciona. Enquanto um sua e outros colhem. O mundo não recompensa o esforço, ele recompensa a percepção de valor. Os homens mais poderosos da história raramente fizeram tudo sozinhos. Eles usaram o esforço dos outros e colheram os méritos. Aprenda a delegar, a direcionar, a extrair o melhor das pessoas ao seu redor. Use o talento alheio como tijolos para construir seu próprio império. E quando o castelo estiver de pé, que o nome na entrada seja o seu. Você pode gastar a vida inteira trabalhando duro, ou pode aprender a comandar quem trabalha duro por você. O jogo não é sobre suor, é sobre controle. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma... Pois é até um tema polêmico, né? Por quê? Porque você tem que ter time de liderança. Muitos foram criados para ser liderados. Outros foram criados para ser liderança. Aqui na Vitória Nossa, Deus ele tem a percepção, percebe que os ADMs são líderes. Imagine o José Aparecido, a estrela do momento, né? Porque eu sou o dono da Vitória Nossa, eu disse, se eu não faço dessa forma, coloco o Marcos Ferreira como líder, e ele é um grande líder, né? Sioni como um grande líder, né? Ana Cássia e outros ADMs que são ADMs de honra, que me aconselham também, não estão aqui, mas estão no bastidor. Tá? Depois eu vou falar sobre eles lá também. Então, há pessoas que nasceram para ser comandadas e há pessoas que nasceram para comandar. Isso é uma realidade na vida.
Na matilha dos cães, dos lobos, né, sempre tem um líder que puxa a matilha. Quando ele late, a matilha senta, né? Os cães que cuidam das ovelhas, os cães pastores, né, que cuidam das ovelhas, as ovelhas sentem que ele tem uma liderança onde ele está ditando para onde vai, se fica ou se sai, ou se acontece. Isso é um dom que Deus dá. Ninguém quer ser líder porque ele quer ser líder, eu quero ser, porque tem que ter o dom de liderança, né? Então, sempre que você está numa liderança, você tem que dar coparticipação para as pessoas que estão com você. Porque ninguém gosta de ninguém mandando em ninguém, principalmente num grupo desse aqui, que vocês para me dar R$1, nossa, eu vou fazer Deus pedir, vou fazer, tá vendo? Isso é liderança, vou pedir Deus, né, para botar sonhos em vocês. Deixa eu fechar aqui, para fazer vocês sonhar que vocês têm que me dar R$1 e dar R$5 no Marcos. Então, gente, preste atenção. A pergunta é, certo? Você tem dificuldade de ser líder, de liderar, né? Porque o líder, ele não pode ter paixões, ele não pode ter ciúme. Eu poderia ter ciúme, que eu brinco aqui com o Marcos, brinco com a ciúme. Eu não tenho ciúme disso aqui, gente. Porque eu tenho a interpretação de que o meu Deus é o líder disso aqui. Eu sou um funcionário. Porque está vendo todos que estavam aí nessas redes sociais, né? A soberba lhe subiu o coração. Porque isso é soberba. Quando você se acha que você é o cara tal, Lúcifer, você achou que era o tal, subirei ao Altíssimo e serei semelhante a ele. Interessante que ele fala igual, né? Ele não fala mais do que ele, porque mais não existe. Ele sabia disso. Por quê? Porque eu estou aqui nas pedras afogueadas, eu recebo a ordem dele aqui, e quem aqui que eu estou liderando nem sabe às vezes que é ele que está mandando. O louvor, diz que lá louvava, os anjos faziam um monte de louvor lá, e umas outras coisas que não cabe dizer aqui. Então ele se sentiu o cara. Então ele foi lá, a soberba lhe subiu o coração, e ele foi derrotado. Então, a gente que é líder, tem que entender, certo? Que nós fazemos parte de uma engrenagem. Eu só vou rodar se o Márcio rodar e se a Cione rodar. Nós somos uma engrenagem. Então, você tem que perceber que você tem que delegar liderança no sentido aqui de Vitória Nossa. Você é um bom líder dentro da sua casa, você delega autoridade para sua esposa, autoridade para os seus filhos, para que eles também aprendam o que é ser líder com consciência. Marcos Ferreira, é a sua vez. Agora você está ferrado, mano, porque esse tema mexe com todo mundo. Pode falar, Márcio. Gente, mais rápido possível, porque nós temos que encerrar, viu? Pessoas. Vou chamar aqui, então, de cara aqui logo, um senhor de óculos aqui, está com câmera aberta, senhor Luiz Alves. Fica à vontade, senhor Luiz. Abre o microfone, seu Luiz, isso, perfeito. Abriu, está aberto. Esse tema é um tema importante. Eu não estou ouvindo ele não, Marcos. Aconteceu alguma coisa aí. Ele falou tema importante e sumiu. Está ouvindo ele, Marcos? Ele tá na sala, só que eu acho que caiu a conexão da internet dele, gente. Segura ele. Vou chamar então aqui a Zeila Márcia. Peraí, acho que chegou aí. Olha aí. Caiu. Caiu. Pode falar, Posso continuar? Luiz Alves. Pode continuar. Isso. Então, um tema importantíssimo, porque a liderança, no caso, é um dom, né? O governo é um dom. E, muitas vezes, quem está na frente não é um líder com dom, um líder natural, ele quer sobressair, quer fazer tudo, né? Dar o exemplo, mas fazendo tudo para ser visto, e ele acaba não sendo visto, porque o líder mesmo, ele
vai dar o exemplo, e aí os liderados, no caso, naqueles que estão junto com ele, vão executar a tarefa e ele vai ganhar, vamos dizer, aquela honra vai ser para ele, porque ele soube liderar bastante, entendeu? Então, eu creio que existem muitos líderes que fizeram as coisas, né, que a equipe fez tudo e ele que recebeu a fama, e ele ficou na história, muitos líderes. Então, eu creio assim que a liderança é um dom, tá? Mas tem que saber liderar, não aquele que é colocado à frente, porque vamos colocar assim, numa empresa, o patrão vê aquela pessoa como uma pessoa amiga e dá um cargo para ele, mas ele não sabe exercer aquele cargo. Do contrário daquela pessoa que tem um dom natural e ele sabe liderar, faz com que todo mundo trabalhe satisfeito e ele recebe a fama. Em outras palavras, resumindo, é isso, ok? Ok. O senhor até me lembrou um assunto aqui. O pastor Anselmo Silvestre, falecido pastor Anselmo Silvestre, da igreja, como chama, gente, igreja? Lá na rua São Paulo, em Belo Horizonte, esqueci o nome da igreja. Lá toda segunda-feira tinha a sessão regular, onde se regulava, inclusive Assembleia de Deus, pastor Anselmo Silvestre, da Assembleia de Deus, já falecido há alguns anos, né? E tinha sessão regular. Então, quer dizer, gente, eu nunca vi, eu tenho espelho em muitos líderes, tá? Porque a gente tem o dom, mas a gente aperfeiçoa o dom de liderança, né? Esse pastor Anselmo Silvestre foi até a igreja padrão, a igreja Assembleia de Deus não podia assistir televisão e nem ver rádio, sabia? Tinha essa cláusula lá nos dogmas da igreja. Então eu vi uma liderança desse pastor que levou a Assembleia de Deus de Belo Horizonte a níveis tão, como é que eu vou dizer, tão altos. Por quê? Por causa da liderança dele, né? Também, sem deixar de mencionar, Glaicon Terra Pinto, pastor, presidente, falecido também, da Igreja Batista da Floresta, Belo Horizonte. Um homem excepcional que também um cara que ele, quando ele me chamava no gabinete dele, inclusive eu lá, era diretor do jornal da Mocidade. Olha só que coisa, sempre tive na comunicação. Inclusive a Inayá, a esposa dele, que pagou o seminário para mim, eu nem sabia que eu estava pagando o seminário, porque eu tinha convertido recentemente ao cristianismo, eu era um judeu, tinha todas as práticas judaístas e tal, e ela, a Inayá, a esposa do Glaicon Terra Pinto, que estava pagando o seminário para ele. Por isso que eu falo que eu sou bacharel em teologia, e de fato eu sou. Então, o Glaicon, quando me chamava no gabinete dele, e eu sem respeitar o líder, porque o líder, eu fazia o jornal, já levava para ele. Jovem, né, você já viu, era jovem faz mesmo. Aí levava, aí eu olhava, isso aqui pode, isso aqui não pode, tudo. Explicava direitinho. Mas quando ele me chamava, ele falava, José Aparecido, eu tremia dos pés à cabeça, porque eu tinha ele como mentor, como um líder mesmo, certo? Então, assim, quando você honra o seu líder, né, quando você dá ênfase a essa perfeição, porque isso é dado por Deus, gente. Quem dá isso é Deus. Se Deus te colocou num lugar de liderança, seja um bom líder, porque Ele vai cobrar isso de você. Próximo, Marcos Ferreira. Gente, antes de eu chamar o próximo aqui, eu quero apresentar para vocês aqui Valcati, ADM da Sala Vitória Nossa. Boa noite, Valcati. Boa noite! Seja bem-vindo. Boa noite. Deixa eu abrir a câmera aqui. Abre aí para nós te ver. Aí, ó. É isso aí. Apareceu aí? Apareceu. Tô ouvindo, pessoal, tô ouvindo. Não me levaram, não. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos e a todas aí, que Deus venha abençoar cada um de vocês aí na live aí, tá bom? Mas estou aí espionando aí todo mundo aí.
Aí, como que tá eu o tenho que reclamar uma coisa de pessoal? você, tá? E eu reclamo é no ar aqui. Faz uma vinheta mais ou menos certinha para a gente dar início ao programa e fechar o programa. Que, pelo amor de Deus, aquela vinheta lá, só Deus na causa. Faz uma vinheta para nós, Vocar. Muito obrigado, a sua presença aqui está sendo ilustre, tá? Você tem algum comentário em relação à liderança? Né? Você que é um homem de igreja, né? Tem pastores aí que abusa e usa a liderança com cunho de poder. Né? Me fala alguma coisa aí, Vocar. Eu estou dando uma chance para você, tá? Fala sério. Então, pessoal, nesses últimos tempos aí, cada um de nós tem que tomar muito cuidado aí, porque nem tudo que brilha no nosso meio é ouro. Parece que é, mas na verdade não é. Daí aonde que a gente tem que entrar no discernir do seu alimento, entendeu? Pedir para Deus ajudar a gente a discernir, porque hoje em dia pessoas estão parecendo, parece que é luz, mas na verdade não é luz. Mas na verdade só está aí só para poder dar o bote em você aí, entendeu? Querer tomar aquilo que você tem e até aquilo que você não tem, entendeu? E abriu os olhos aí também nas redes Não, sociais, quer aí, o entendeu? sabonete pro nosso irmãozinho aí, né? Porque eu perguntei uma coisa, ele tá falando outra. Troféu, só cadê o sabonete? Ter perdido aqui. Troféu sabonete para você, Vocar, tá? Nós vamos começar na diretoria, tá? Próximo, Marcos Ferreira. Hoje eu tô ruim, gente. Olha, que hoje eu tô cara. Próximo, Marcos Ferreira. Obrigado, Vocar. Seja bem-vindo sempre aqui. Ok, ok. Ô, Valcati, essa conversa deveria ter sido feita lá no RH, né? Aquele que mandou direto, né? Vai lá direto lá. Não tô nem azul agora pra frente. Exatamente. Mas nós é compreensível, nós somos humildes, vamos para o próximo, né, Valcati? Deus abençoe sua vida, Valcati, sua família. Deus abençoe. Vamos aqui tentar contato aqui com a Janaína. Janaína, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo agora? É que na hora que eu fui falar, minha internet caiu. Eu entendi. Então, Temos registrado, pode ficar tranquila. Pode eu falar. tive que ligar novamente o telefone. Então, sobre líderes, né? Sobre líder, tem que saber, né? Liderar as pessoas, né? Tipo, o meu esposo, ele trabalha com vendas. Então, ele comanda líder, né? Ele é um líder e ele, tipo assim, ele lidera as pessoas que trabalham com ele, né? E para ser líder, você tem que ter muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Tipo, ser um líder de igreja, né? É muita responsabilidade. Somente isso. Amém. Deus abençoe a todos. Bem, obrigado, Janaína. Deixei registrado aqui que provavelmente tinha sido a internet que tinha caído aí para você, tá bom? Pode ficar tranquila, Deus abençoe. Obrigado pela participação. Amém. Marcos Ferreira, vamos pegar aqui alguém da IA, aí depois o seu comentário, o comentário da Cioni e o comentário da Aparecida, tá bom, filho? Vamos ver se Vamos pegar aqui um dos que está aqui fechado. Vamos pegar aqui o Júnior de Lima. Boa noite, Júnior de Lima. Boa noite a todos. Boa noite. Diga-nos aí alguma coisa a respeito sobre liderança, Júnior. Fica à vontade. A liderança tem um papel muito importante, né? Porque serve de exemplo, né? Você vê Paulo, quando escreveu ao Coríntios, ele diz que ele é um exemplo a ser seguido como ele seguia Jesus, né? E quando a gente tem esse entendimento, isso gera uma consciência daquilo, do papel, né? Que deve ser desenvolvido com
com excelência e maestria, né? E caso isso não seja feito, isso afaste como de forma humilde, né? Reconhecendo que não tem condição de exercer esse papel, né? Exatamente. Obrigado Ok. pela participação, João de Lima. Ok. Como o senhor tocou na religiosidade, né? A gente vê que a liderança ela é uma coisa efêmera. Não sei se a palavra é essa, né? Porque tem pessoas que não têm condições de ser líder ou têm condições de ser líder e leva a pessoa ao caos. Lembro do Tim Jones, um pastor nos Estados Unidos, que levou várias pessoas ao suicídio. Até Chico Anísio tem um moço, Glória, Tim Jones, sabe? Aquilo ali era um bom líder. Então, não significa que a pessoa é má líder. O termo liderar é notório e ele realmente era um bom líder. Mas a gente tem que ver se a gente está seguindo, ou a gente está seguindo o lobo ou o cão pastor. Porque normalmente essas pessoas elas são persuasivas, elas têm o cunho, é um dom. A liderança é um dom. Se você não tem um dom, não adianta tentar. Vai dar tudo errado. Mas se você tem o dom de liderar, seja líder para o bem e nunca para o mal. Né? Porque você vê um cego, a Bíblia fala, um cego guiando o cego. Esse cego que está guiando é um líder. E o outro é cego mesmo. Então, quer dizer, está guiando o cego, guiando o cego. Né? Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele era um tão bom líder que ele ofuscou o brilho da sinagoga lá, dos homens fortes, né? E ele teve que fazer o que com ele? Se tiver que matar ele, falou, não, do jeito que ele está falando aí, não tem jeito. Então, pessoas, não diz que ele não morreu, não. Marcos Ferreira, sua introdução aí em relação à liderança, olha que eu estou de olho, não sei, hein? Depois a Cioni, depois a Aparecida. Aparecida, toma cuidado comigo, viu? Vai lá, Marcos Ferreira. Tá, ok, vamos lá. Gente, o título de liderança, em meu ponto de vista, ele deve ter alguns aspectos. Primeiro, a pessoa deve dominar o assunto através do conhecimento. Segundo, a pessoa deve ser pontual, firme. Ser pontual quer dizer ser firme no que diz. Terceiro ponto, humilde a ponto de não maltratar pessoas trazidas a ele. Isso é que vai o tornar um grande líder. Pessoas. Cioni? Então, pessoal, estão me ouvindo? Mas eu não vou deixar passar batido, né? Eu tenho com o Marcos Ferreira, um grande líder. Né? Ele tem desempenhado um bom trabalho, a gente tem conversado. Eu quero dizer para vocês aqui que isso aqui é persona de um personagem que eu crio para ficar legal a live, para a gente brincar. Mas vocês não sabem o enorme respeito que eu tenho pelo Marcos, pela Cioni, pelo Vocá. Brinquei com ele aqui, talvez ele nem entendeu, mas isso é aquilo que eu disse, a intimidade é uma merda. Mas aqui a gente é ajustado, nada é tomado. O José Aparecido não vem aqui e fala assim, olha, gente, vai ser assim, pronto, acabou. Eu nunca fiz isso. Eu sempre chamo eles, converso com eles. Muitas coisas que eu queria fazer, eles não deixaram fazer, vocês acreditam? Por quê? Porque eu sou um líder que ouve a minha liderança. Isso é importante. Se você é um líder, ouve a sua liderança. Aí sim você será um bom líder. Porque Moisés, ele, quando estava andando lá, ele instituiu várias pessoas, um de cada tribo, para quê? Para liderar junto com ele. Sabia disso, pessoas? Ele não era o líder só. A Bíblia fala que ele era o líder sozinho, mas ele não era. Cada tribo tinha um que também aconselhava Moisés e também fazia um concílio ali de reuniões para que tudo ia dar certo. Marcos Ferreira, Cioni, desculpa aqui, sabonete. Então, pessoal, eu acho assim que um líder,
ele precisa, igual o Marcos falou, ele precisa ter conhecimento daquilo que ele está trabalhando, porque para você cobrar, você precisa saber fazer. E precisa também observar. A função do líder não é só mandar. A função do líder é prestar atenção nos problemas, pegar opiniões do grupo que a pessoa trabalha, entendeu? É importante ouvir também as pessoas para poder, às vezes, não é porque eu sou líder que eu tenho uma opinião melhor do que aquela pessoa que está no meu grupo. Às vezes aquela pessoa tem, e aceitar, né? E absorver as ideias. Líder é saber trabalhar em grupo. Essa é a minha opinião. Hello? Perfeitamente, ouvimos alto e claro. Aparecida, olha, eu estou ficando até. Eu começo a falar, o Marcos, para com isso, Marcos. Para com isso, eu já gosto de você do jeito que você me mete o pau mesmo. Quer dizer, desculpa a palavra, ficou meio estranho, né? Enfim, não para não, pode continuar. Vamos atravessar esse trem normal, porque dá a impressão que eu estou impondo, e eu não estou, gente, diante de Deus. Eu estou tentando fazer isso aqui ser engraçado. A Aparecida, agora que vem a Aparecida, você não vai resenhar, não. Estou de olho a você. Aparecida, o que o Marcos falou, o que a Cioli falou, que todos os comentários falou, junta tudo e dá um parecer seu. Agora que eu quero ver. Vai, Aparecida. Teste, Maria Aparecida. Olha o teste. Jesus amado, agora tudo eu. Vou. Eu gosto de aparecer, então eu vou pro céu. Eu amo aparecer. Eu fiquei no anonimato toda a minha infância, a minha juventude e tudo. Depois que eu me casei, eu fui trabalhar em consultório dentário, daí comecei a aparecer, né? Aí virei administradora do local de onde eu trabalhei. Depois eu saí de lá e fui ser administradora do meu próprio negócio. Aí veio a fama, a reputação, e você tem que cuidar muito dela, tudo tem seu preço. E durante o tempo, 17 anos que eu tive salão, gente, eu era a Maria Aparecida Braga, esposa do fulano de tal, mãe dos 3 fulanos de tais, e onde eu ia, se eu virasse o pé numa esquina, na próxima já estavam sabendo da minha vida. Então eu tive que cuidar muito da minha reputação por isso. Por causa do meu trabalho, eu fui muito famosa, mas também a minha fama teve seu preço. Depois que eu divorciei, o que eu fiz? Eu não pude ficar na mesma cidade, eu tive que mudar de cidade, de tão reconhecida que eu era na cidade que eu morava. Eu tive que sumir, eu não pude voltar mais lá. Hoje, se eu voltar, ainda sou reconhecida, mas eu preferi viver longe, entendeu? Então, a reputação é uma coisa muito séria. Líder, sobre liderança, né? A liderança é assim, sempre fui líder, porque eu sou a primeira filha, ajudei meu pai a criar o Renca, que ele pôs atrás de mim, sempre fui líder. E eu tenho 2 filhos que são líderes, né? Um é... Quem contou? Não fui eu, não. Provavelmente a Maria Aparecida caiu. Teve que voltar. Mas Pode então, ir. eu tenho 2 filhos que são líderes e eu me preocupo com a liderança deles. Porque um é formado e o outro não. Um lidera 9 pessoas no trabalho dele. E o outro, nem sei quantos escritórios que ele lidera, gente. É muita coisa. Tem que ter muita paciência. Lideram Mesmo, só é um homens. livro, né? Eu Se dou deixar você conselho. falar, você fala até. Pelo amor de Deus, gente. Vamos José ser Aparecido, stop. práticos. Aí, Não, vocês têm que ver a minha vai cara que eu cheirando o fiz agora. sabonete. Vai cheirando o sabonete um pouquinho. Daí eu aconselho eles como liderar, que tem que liderar com sabedoria, com paciência, porque cada um é de um jeito, nem todo mundo é igual. Tem que ter mais paciência com um, com o outro, que é mais devagar, tudo. Eu me preocupo e passo para eles como a liderança.
tem que ter conhecimento, sabedoria, tudo isso para ser um líder, um bom líder, tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento, paciência, tem fé, amor e um monte de coisa. E é isso aí, gente. Todos falaram aí muito bem. Uma boa noite a todos. Zé Aparecido, guarda seu sabonete aí. Você, Ana Aparecida, você é igual o Marcos, não tem nem como, não. Vocês é o próprio Lava Jato em pessoa, sabe? Daqueles de caminhão, de ônibus, né? Nem sabonete, quem é o troféu sabonete para vocês. Olá, pessoas! Na descrição do vídeo tá aqui, certo? Deixa eu tentar me pôr em evidência para ver se isso é real ou não. Tá? Diz que tem um programinha, Marcos, que você grava na tela. Aí eu podia gravar na tela aqui do celular e já colocar para o YouTube. Acho que vai ficar interessante. Vocá, faz uma vinheta que presta, sabe? Que tem que você fez lá, pelo amor de Deus. Fiz uma vez, não deu certo, não. Bom, vamos lá. Olá, pessoas. Vamos encerrar esse bloco, tá? Nós estávamos falando sobre liderança. Então, se você é um líder ele tem que ouvir os seus pessoas que você está liderando. E essas pessoas não significa que você é o cara. Essas pessoas são coparticipantes da sua liderança. Porque ninguém lidera sozinho. Ninguém é dono de nada sozinho. Até você precisa de alguém, até na hora da sua morte. Até para carregar a alça do seu caixão e jogar uma pá de terra na sua cova. Então, sempre vamos precisar de alguém. Mas o líder, ele tem que ter a habilidade de realmente conduzir quem é líder, trazer para a liderança. O cara é líder, o que ele está fazendo ali? Então, traga ele para a liderança, porque você fortalece a sua liderança. Sem ciúme, sem porfia, sem inveja. Porque ele é um bom líder, ele é mais do que eu. Não, gente, isso não existe. Um corpo, ele só funciona porque ele é bem ajustado. E cada um tem a sua função dentro daquele ajustamento. Aí ele funciona. Um corpo, sem uma perna não anda, sem um braço não pega nada, sem um olho não vê. Então, a liderança ela tem que ser constituída como um corpo. Então, cada membro desse corpo é um líder. E ele desempenha a sua função graciosamente. Quer dizer, são vários líderes numa condição só, onde todos têm a mesma cabeça. Porque a cabeça, de fato, o nosso líder é Deus. É ele que institui tudo aqui, ok? Não se esqueça de contribuir com o Marcos Ferreira, R$5, na necessidade dele, tá? Para o José Aparecido, R$1, tá bom? Na descrição do vídeo aqui tá todos os nossos ADMs e administradores, líderes capazes. Inclusive o Marcos Ferreira também está fazendo igual a Igreja Reinos dos Céus, né? Lá um abraço lá para o meu amigo bispo Cláudio Salgado, da Reinos dos Céus, do Adelino de Carvalho, né? Então, o que ele faz? Ele acabou o culto, ele sobe lá para o escritório e cada pessoa dá uma quantia, né? E vai para o escritório ter com ele. O Marcos Ferreira está com essa prática, porque tem muita gente ainda que não está entendendo o que é isso. Então, ligue para ele, agende, faça uma doação a ele, tá? Uma doação que ele vai expor. Osório vai expor. Ranieri vai expor. Paulo de Santa Catarina. Ele vai falar a real, a verdade de tudo. De tudo. Ana Félix, né? E todos os gestores maiores e os gestores menores. Então, é interessante você sentar e ouvir a realidade, né? Como se fala, né, Matos? Nada que é de graça. As pessoas dão valor. Então, pague sim uma quantia de amor para que o Marcos Ferreira tenha um subsídio e que possa te dizer a verdade. Pessoas, vamos para o próximo bloco. Pessoas. Quer falar? Não vou deixar você falar, não, senão você vai atrapalhar meu bloco aqui. Porque eu gostaria que você falasse. Próximo bloco. Pessoas.